Bom dia também. Eu acho que é muito difícil, depois de uma densidade de reflexão tão grande como esta, nós começarmos sem tempo de latência, já com outra comunicação. Claro que o Dr. Alberino Lúcio sempre nos habituou a esta densidade de pensamento, mas eu, sinceramente, não me está a ser fácil passar daquele lugar para este e introduzir já uma nova temática. Mas, enfim, a gestão do tempo também tem destas dificuldades e destas paradoxalidades que temos que resolver. Eu, antes de mais, gostava de expressar o meu reconhecimento pela importância desta organização, naturalmente na pessoa do Padre Paulo, mas extensivo a todos os elementos com ele, de uma forma mais direta ou mais indireta, têm contribuído para que todo este percurso tenha hoje chegado até aqui e vá continuar necessariamente. E queria deixar uma palavra de agradecimento muito particular ao Dr. João Batista, que desde logo aceitou estar hoje aqui conosco e poder partilhar alguma da informação que a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência tem vindo a trabalhar e também refletir um bocadinho connosco sobre alguns dos desafios e algumas das dificuldades com que está a lidar para continuar a tratar alguns destes dados. O Dr. João Batista é Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, é licenciado em Física Tecnológica pelo Instituto Superior pelo Instituto Superior Técnico, peço desculpa, doutorado em Física Matemática pela Universidade de Cambridge e foi investigador de pós-doutoramento no Instituto de Física Teórica da Universidade de Amsterdão e penso que ainda é no Departamento de Matemática do Técnico. Tem diversos projetos na área da educação e também algumas publicações, mas sobretudo penso que vamos hoje ter possibilidade de ver, talvez não totalmente, porque a conversa necessariamente tem que se limitar a um determinado período temporal, mas é uma pessoa que trata por tu os números e brinca com eles e, sobretudo, este brincar no sentido de permitir explicitar algumas relações, alguns aspectos que temos, por vezes, inicialmente menos compreender, por outro lado, por confrontar-nos com algumas realidades sobre as quais nós temos necessariamente que pensar. Já hoje aqui foi dito de diferentes formas que perceber o que é o abandono não é fácil e desde logo não é fácil porque necessariamente nós estamos a falar todos da mesma coisa. E sobretudo quando partimos então para esta realidade que é sempre uma parte da realidade, mas a realidade de nos confrontarmos com números, temos que perceber o que é que esses números dizem, ou sobretudo temos desde logo começar por perceber como é que os atingimos, como é que os alcançamos, quer dizer, o que é que no fundo está por trás dos números de que estamos a falar. E efetivamente, se por abandono muitas vezes entendemos, e penso que isso é relativamente consensual entre as várias instituições de ensino superior, entendemos aqueles alunos que, tendo condições para se inscreverem no ano seguinte, não estão efetivamente inscritos, temos que pensar em que isso pode acontecer porque mudaram para outro curso na instituição, porque efetivamente tiveram que abandonar o ensino superior, porque abandonaram temporariamente o ensino superior, etc. Enfim, também depende muito se estamos num primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quando é que apuramos os dados, enfim, tudo isto são aspectos dessa realidade complexa que nos obriga a não ter uma leitura linear. Eu penso que
Para além desta questão do abandono e dos dados sobre os quais vamos poder refletir um bocadinho de seguida, a questão do sucesso é também uma questão, ou do insucesso é também uma questão muito desafiante, não apenas por tudo aquilo que já aqui hoje foi dito, mas porque também temos que pensar o que é que efetivamente pode ser o sucesso junto de pessoas cuja autonomia nós queremos efetivamente ajudar a promover e a consolidar. E, nesse sentido, cada vez, para mim, vai estando mais presente uma ideia que é uma ideia difícil de concretizar, mas que me parece que é muito relevante. É que, desde relativamente cedo, os vários contextos em que as pessoas vão vivendo, desde logo as crianças, os jovens e os adultos, os possam ajudar ou as possam ajudar às pessoas a pensar sobre o que é que pretendem fazer de si próprias, no fundo, que gestão de carreira pretendem fazer, e quando falamos de gestão de carreira não apenas depois de entrar na profissão, mas como é que vão compatibilizando todas as experiências formais e informais de ensino-aprendizagem para darem sentido à sua vida ou para reorientarem o sentido que anteriormente davam à sua vida. E penso que isso também é importante que seja equacionado quando falamos do sucesso escolar. Porque parece-me que só assim nós conseguimos ajudar a promover a tal autonomia de pensamento, não apenas a autonomia comportamental, mas a autonomia de pensamento e a autonomia emocional, que é tão importante para que nós consigamos ser resilientes face às adversidades que vamos sentindo. Penso que será muito importante, não apenas para a gestão de tempo, mas sobretudo para termos novas questões para podermos refletir, ouvirmos então o Dr. João Batista, a quem eu mais uma vez agradeço pela sua disponibilidade. Muito bom dia a todos. É com muito prazer que estou aqui para vos falar um bocadinho do trabalho que nós temos feito na Direção-Geral de Estatística sobre esta questão do abandono e do insucesso, e agradeço o convite ao Padre Paulo Simões e ao Instituto de Justiça e Paz para estar aqui presente, e julgo que tenho algumas coisas que podem ser interessantes contar-vos. Portanto, qual é que é o plano da apresentação? A apresentação eu vou começar um bocadinho por falar sobre como é que nós, na Direção-Geral de Estatística, portanto, a nível nacional, medimos taxas de abandono e taxas de conclusão, como é que outros países medem, e falar de algumas subtilezas que existem nestes processos de medição. Depois vou-vos falar um bocadinho dos resultados. Nós tínhamos uma maneira antiga de medir estas taxas de abandono, passámos a ter uma nova, e quais são os resultados gerais que temos encontrado. Depois vou falar de alguns estudos que fizemos das relações entre o abandono e as formas de ingresso no ensino superior, como é que o abandono é diferente, com diferentes formas que as pessoas entram para o ensino superior, e no caso do Concurso Nacional de Acesso, as diferentes opções com que elas ficam colocadas nos cursos, quem fica em primeira, segunda e terceira, etc. Depois, a relação entre o abandono, um estudo que fizemos entre o abandono e o facto dos candidatos a bolsas de ação social da Direção-Geral de Ensino Superior terem recebido ou não recebido a bolsa, como é que isso faz variar o abandono. Por fim, a relação entre o abandono e as notas de ingresso no ensino superior, pelo Concurso Nacional de Acesso. A minha apresentação vai ser focada muito nos números, porque eu sou da Direção-Geral de Estatística e é o que eu faço. E, claro que o abandono e o acesso têm muitas outras dimensões e eu não serei a pessoa mais qualificada para falar sobre essa parte, é sobre a parte dos números. Começo então pelo primeiro ponto, que é medir o abandono e o insucesso. Portanto, quando se olha para as publicações internacionais, isto aqui é um gráfico relativamente antigo do Education at a Glance, podem só olhar para comparações internacionais entre os vários países. Isto aqui é a taxa de conclusão do ensino superior. Mas a minha mensagem é que isto aqui tem várias subtilezas. Por exemplo,
Portugal aqui aparece relativamente bem qualificado, está ali na média da OCDE, na taxa de conclusão do ensino superior. Se eu agora passar para o gráfico seguinte, que é, eu agora estou a comparar os vários países, não no ensino superior, mas só o ensino superior do tipo A, que é o tipo mais académico, porque muitos países têm uma componente de ensino superior mais profissional, como nós já começamos a ter com os TESP, com os cursos TESP. Antes estávamos a englobar tudo. Se eu considerar só o ensino superior do tipo A, do tipo mais académico, nós já estamos um bocadinho mais abaixo. E ao comparar, como os países têm todos os sistemas muito diversos, quando nós queremos comparar, há muitas coisas que estão por trás que nós não conseguimos aperceber quando olhamos para aqueles gráficos de comparação e para aqueles dados de resumo de comparação internacional. Portanto, os países, por exemplo, têm proporções muito diversas entre estudantes jovens e estudantes adultos. Há países que têm uma grande proporção de estudantes adultos. Nesse caso, o abandono costuma ser um bocadinho superior para esse tipo de população de alunos, portanto, é normal que esses países tenham, em média, maiores abandonos. E isso não se vê quando se olha para o gráfico geral. Também há têm diferentes estudantes a tempo inteiro e estudantes a tempo parcial, e tem também diferentes proporções entre aquele ensino regular do tipo mais académico e um ensino superior mais profissional. E tudo isto afeta taxas de abandono e de conclusão. Outro ponto aí depende também do sistema de acesso ao ensino superior. Se num país temos um acesso muito seletivo ao ensino superior, é normal que as taxas de abandono depois sejam um bocadinho mais baixas. Se temos um sistema muito aberto, que toda a gente entra facilmente no ensino superior, é normal que as taxas de conclusão e as taxas de abandono sejam superiores, porque como não há um filtro à entrada, depois vai haver um filtro durante o ensino superior. E ao compararmos os diversos países, estamos a misturar isto tudo, sem realmente conseguir separar as coisas. E agora, que métodos é que há para medir, a nível nacional, a taxa de conclusão ou as taxas de abandono do ensino superior? O primeiro método, que é mais fácil e mais tradicional, e que nós temos vindo, Portugal tem vindo a reportar à OCDE, ao Eurostat, números sobre taxas de conclusão desta forma, e muitos outros países também, tradicionalmente, é só fazer esta proporção, que ali está dito, entre o número total de diplomados, de alunos diplomados num determinado ano, e o número total de alunos que entraram no ensino superior há 3 anos atrás, quando estamos a falar de cursos de 3 anos. Pronto. Isto é um método que é relativamente fácil de calcular e não é tão mau quanto parece quando estamos a falar de grandes agregados. Porque isto não está a medir só os que acabam em 3 anos, porque no número total de diplomados, há os diplomados que efetivamente acabaram em 3 anos, ou em 4 anos, em 5 anos, portanto isto dá uma proporção razoável. Mas quais é que são as assunções para isto dar uma proporção razoável? Primeiro, assume-se que os fluxos são estáveis. Ou seja, isto começa a dar números errados quando, por exemplo, os números de estudantes à entrada ou à saída começam a variar muito. Porque isso acontece, por exemplo, se o número de clausos subir muito durante um ano ou baixar muito durante um ano, isso vai dar problema para este indicador. Isto não se põe ao nível global de grandes agregados como um país, porque normalmente as variações para um país são relativamente pequenas. Quando estamos a falar de uma instituição ou de um curso, pode haver instabilidades muito maiores, muito mais fortes. Por exemplo, este indicador não é bom quando estamos se olharmos para um curso em que há grandes taxas de transferências, ou para fora do curso, ou para dentro do curso. Por exemplo, ele pode dar mais de 100% de taxa de conclusão se, ao longo do curso, além dos alunos que entraram há 3 anos atrás, também entraram alguns há 2 e há 3 por via de transferências, e depois os diplomados são mais do que os que entraram. Portanto, pode dar taxas de conclusão superiores a 100%. E isso é verdade, isso pode acontecer para cursos, normalmente não acontece para países, porque as transferências para fora do país é uma proporção muito pequena do total de população do país, de estudantes do país, mas dentro de um curso não é verdade. Nós, há 3 anos, começámos a utilizar um outro método, que é mais trabalhoso, mas dá resultados muito mais exatos, que é seguir individualmente os alunos. Desde há alguns anos começámos a receber na Direção-Geral de Estatística dados de todas as instituições de ensino superior, dados individuais dos alunos, que nos permitem seguir o seu trajeto, ano após ano, no ensino superior.
E esse é um método, tecnicamente, é muito mais exato e tem uma dificuldade que é preciso tratar esta informação toda. Mas permite-nos obter informação que as próprias instituições de ensino superior não conseguem. Porque, como já o Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra falou e o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra também falou, as instituições sabem os alunos que saem para fora da instituição, mas depois não sabem se eles vão para outra instituição ou se eles abandonam de todo. Nós, na Direção-Geral de Estatística, sabemos porque temos os números e as pessoas de todo o sistema de ensino superior português. Portanto, nós conseguimos distinguir o que é uma transferência para fora da instituição do que é um abandono do ensino superior. Não conseguimos, é só uma transferência para fora do país. Isso não. Mas aí esses números já são mais residuais e a margem de erro é menor. Portanto, desde 2014 começámos a seguir individualmente os alunos. E começámos a obter resultados que são interessantes. Atualmente ainda não conseguimos seguir o aluno ao longo de todo o seu curso, porque há cursos de 3 anos, há cursos de 4 anos, como só recentemente é que começámos a receber os dados individuais, vamos seguindo, mas ainda não chegámos ao fim aos diplomados. Este ano vai ser o primeiro ano em que conseguimos ver que percentagem de alunos que entrou há 3 ou há 4 anos atrás se diplomou do curso no tempo esperado, no tempo teórico, que são os 3 ou os 4 anos, dependendo do curso. Portanto, utilizando o que é que nós começámos logo imediatamente a fazer quando tivemos estes valores? Começámos a seguir só durante um ano os alunos e medimos o abandono após um ano. Porventura, a parte do percurso onde há mais abandono é logo no início e nós conseguimos medir com muita precisão que percentagem de alunos que entra num curso num determinado ano é que no ano seguinte já não está lá, abandonou, transferiu-se, etc. E eu ia apresentar aqui uns resultados gerais sobre essa parte. Portanto, o que é que nós fizemos? Começámos por considerar todos os alunos que entraram no primeiro ano pela primeira vez no ano de 13-14 e fomos ver a sua situação no ano seguinte, no ano letivo seguinte, que é o ano letivo de 14-15. Estes alunos podem ser classificados em várias categorias. Os alunos que, passado um ano, encontramos inscritos no mesmo curso, que é geralmente a maioria dos alunos, aqueles que estão inscritos noutro curso, que pode ser da mesma instituição ou de outra instituição. Depois há os alunos que já se diplomaram passado um ano, tipicamente nas licenciaturas isso quase não existe, não é? E depois há aqueles alunos que não foram encontrados no nosso exercício de seguimento. Não foram encontrados nas nossas bases de dados. Portanto, isso quer dizer que, na sua grande maioria, eles abandonaram o sistema de ensino superior, pelo menos o português. Alguns poucos podem ter ido estudar para o estrangeiro, alguns poucos no ano seguinte podem ter interrompido os estudos que porventura voltarão a retomar no futuro. Mas o que nós estamos aqui a falar é, passado um ano, quantos é que abandonaram o sistema de ensino superior português. E isto é que eu aqui, de forma geral, vou designar por abandono, sendo que o verdadeiro abandono será a grande maioria destes não encontrados, depois haverá uns números residuais que são os que foram estudar para outro país ou os que depois retomarão os estudos. Portanto, quais são os principais resultados? Nos cursos de licenciatura do ensino superior público, eu vou falar de licenciatura, mestrados integrados e mestrados de segundo ciclo. Nos cursos de licenciatura, os números são os que estão ali a ver. Eu depois vou mostrar uns gráficos que são melhores. Passado um ano, cerca de 9% dos alunos do ensino universitário não é encontrado a estudar. E no ensino superior politécnico, 11%. No ensino superior privado, o abandono é ligeiramente maior. Ainda nas licenciaturas é 13% no universitário e 15% no politécnico. Isto é o abandono passado um ano. As transferências de curso são mais frequentes no universitário do que no politécnico e também, outro ponto que eu depois vou ilustrar, as taxas de abandono nos 3 anos que nós, passado um ano, a taxa de abandono passado um ano, nos 3 anos que nós temos vindo a medir, tem vindo a descer e de forma bastante significativa, o que é uma boa notícia. Pronto, isto percebe-se melhor com estes gráficos. Portanto, o que é que estes gráficos mostram? É uns gráficos de queijo. Daquele lado temos o ensino universitário, deste lado o ensino politécnico. O vermelho quer dizer alunos não encontrados a estudar passado um ano. O azul claro são a grande maioria dos alunos, são aqueles que continuam inscritos no mesmo curso passado um ano. E o azul escuro são aqueles que se transferiram.
Portanto, isto aqui é comparar o universitário com o politécnico, são os números que eu disse há bocadinho. A taxa de abandono é cerca de 9% no universitário e 11% no politécnico. Nas licenciaturas. No privado temos a tal abandono um bocadinho maior, sem grandes diferenças, grandes novidades. E isto é a evolução desta taxa de abandono após um ano nos 3 últimos anos, que são os únicos anos que nós temos dados. Portanto, tem geralmente vindo a cair, seja para o público universitário, seja para o público politécnico, também no público politécnico também tem vindo a cair. Há ali uma exceçãozinha, mas são poucos alunos, que é o privado politécnico, que esta taxa de abandono subiu. Mas a maior parte dos alunos estão no público universitário ou no público politécnico e para esses a taxa de abandono tem vindo a cair. De forma significativa, passou de 13% para 11% e de 12% para 9% no público universitário e politécnico. Nós também podemos estudar isto, não de forma agregada, mas começar a desagregar. Eu depois vou começar a desagregar. Eu agora estou aqui apresento um gráfico que é desagregando por área do curso. Há cursos que são de Ciências, Matemática e Informática, outros são de Engenharias, outros são de Agricultura, outros são de Saúde e Proteção Social, e as taxas de abandono são diferentes e as taxas de transferência são diferentes. Portanto, em particular, destaca-se ali, se tiverem a oportunidade, não sei se vê bem aí atrás dos vários gráficos, a área que na AF que tem menos abandono passado um ano é de Saúde e Proteção Social. Por outro lado, a área que tem mais transferências passado um ano, ou seja, os alunos chegaram lá e depois decidiram se transferir para outra área, para outro curso de outra área, é Matemática, Ciências e Informática. Talvez, há provavelmente ali um choque e decidem-se transferir. Nos cursos de mestrado integrado, o abandono é muito menor. Nos mestrados integrados do ensino público, é só 2,3% passado um ano. Passado um ano, só 2,3% dos alunos é que abandonam. No privado é maior. E isto são os gráficos que mostram, portanto, ali o vermelho, a fatiazinha vermelha, que é o ensino superior público universitário, o abandono ali é muito pequenino, nos cursos de mestrado integrado. Poderia eventualmente ser expectável. Quando tratamos do ensino superior privado, continuam relativamente altas. Os mestrados de segundo ciclo é um mundo um bocadinho diferente das licenciaturas. Eu até agora falei das licenciaturas, dos mestrados integrados, e agora os mestrados de segundo ciclo. O abandono é bastante mais frequente nos mestrados, o abandono passado um ano, e está na casa dos 20%. Por outro lado, as transferências e as mudanças são menos frequentes nos mestrados de segundo ciclo do que nas licenciaturas. Ou seja, isto porventura mostra que provavelmente das duas uma, os alunos quando fazem um mestrado já são mais velhos, se calhar, e já têm ideias mais definidas sobre o que é que querem fazer e, portanto, porventura transferem-se menos, já sabem melhor o que querem, e provavelmente é uma mistura das duas coisas, sendo o mestrado de segundo ciclo uma habilitação menos imprescindível do que uma licenciatura, se calhar quando aquilo não está a correr bem, no mestrado de segundo ciclo o aluno abandona. E na licenciatura faz mais confusão acabar sem licenciatura nenhuma, não é? Portanto, insiste mais e transfere-se até conseguir acabar uma licenciatura. Portanto, isto mostra que isto verifica-se que a taxa do abandono é superior nos mestrados e a taxa de transferências é mais baixa nos mestrados de segundo ciclo. Depois, uma coisa que já acontece, mas são muito poucos alunos nos mestrados, é que também há aqueles diplomas intermédios e, portanto, passado um ano, pessoas que não concluíram o mestrado, pessoas que não são encontradas inscritas no mestrado, mas que já saíram com o diploma intermédio, que é o diploma da parte escolar do mestrado. Os mestrados têm uma parte escolar e depois têm uma tese, uma dissertação. E pessoas que saem sem o grau completo, mas só com a parte escolar, mas é só 1%. Isto mostrando os gráficos, é isto que mostra. Portanto, a fatia ali do vermelho aumenta nos mestrados, já são 20 e tais % no caso do Politécnico e 18% no caso do ensino universitário. As transferências são muito pequenininhas e há mais gente que já aparece ali uma fatia rosa que se diploma passado um ano. Aqueles eram os números do público. Os números do privado, eu se calhar passo já para o gráfico. O abandono é ligeiramente superior no privado, nos mestrados também, 20% e 24%, quase este lado. A diferença principal é que no caso do ensino superior politécnico
já há 10% que conseguem terminar completamente o mestrado, e aqui é completamente, passado um ano da primeira inscrição. É o único sítio onde isto acontece. Pronto, e estes números aqui é para o ensino superior global português, os vários subsistemas que existem lá dentro, mas se quiserem consultar os números curso a curso, o curso de Engenharia Civil da Universidade X, o curso de Matemática do Instituto Y, etc., isto na plataforma Infocursos tem estes números para cada curso individualmente, e estamos a falar aqui de curso de formação inicial, que é curso de licenciatura e mestrado integrado. Uma coisa importante para quem trabalha nas universidades é que, além dos gráficos que nós mostramos no portal Infocursos, temos lá também um ficheiro Excel que podem descarregar e têm lá os dados também desagregados curso a curso, que depois podem fazer cálculos para a vossa instituição. Por exemplo, nós no nosso portal não mostramos a taxa de abandono agregada para a instituição X, para a instituição Y, mostramos para os vários cursos, isso sim, mas não fazemos a conta de mostrar para a instituição e mostrar a instituição Y está assim e a X está assado. Mas com este ficheiro Excel, se quiserem, podem fazer esses cálculos e podem calcular qual é que é a taxa de abandono após um ano da vossa instituição. Pronto. Agora gostava de centrar a apresentação um bocadinho só nas licenciaturas e de estudar como é que a tal taxa de abandono varia conforme a forma de ingresso, a opção de ingresso, conforme a pessoa recebeu bolsa ou não recebeu bolsa da ação social, conforme a nota de ingresso, etc. Portanto, eu agora estou a centrar nas licenciaturas do ensino superior público e mais nada. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a forma de ingresso. E nós fizemos a pergunta é básica, é como é que varia estas taxas de abandono após um ano, consoante a forma de ingresso. Se as pessoas entraram pelos maiores de 23, se as pessoas entraram pelo Concurso Nacional de Acesso, como é que isto varia? E, portanto, os números são que, quando as pessoas entram pelo Concurso Nacional de Acesso, a taxa de abandono é mais baixa, pelo regime geral. Neste caso, foi só 5,7% que abandonou, e é inferior à média global de 9,8%. Quando as pessoas, pelo contrário, entram pelos maiores de 23 ou pelos titulares de cursos médios superiores, que são duas grandes formas de entrar, as taxas de abandono são muito superiores, são 27%. Ou seja, passado um ano, 27% dos alunos já não está lá, nas licenciaturas. Dos maiores de 23 e dos titulares de cursos médios superiores. Porventura, estes serão alunos mais velhos, que já têm responsabilidades familiares, que provavelmente também têm um trabalho, etc., e depois chegam à conclusão, durante o primeiro ano, que se calhar não têm disponibilidade para frequentar com sucesso um curso de ensino superior e decidem abandonar. Mas isso agora já é conjectura, os nossos números não dizem isso, sugerem isso, mas não comprovam isso. Portanto, isto aqui é os tais gráficos mostrando as várias formas de ingresso, portanto, regime geral, maiores de 23, mudança de transferência de curso, titulares de cursos superiores e titulares de cursos 7. Essas são várias formas de entrar no ensino superior. E como é que são as taxas de abandono? Podem ver ali à esquerda, regime geral, o abandono a vermelho, uma fatiazinha muito fininha, e depois muito superior para os alunos mais velhos que ingressam pelos outros regimes de acesso. E os 7 também bastante alto. Pronto, e isto acho que era uma coisa interessante para as instituições aprofundarem e perceberem em detalhe, porque as instituições têm acesso mais direto aos seus alunos, o que é que está a causar este abandono bastante em massa dos alunos mais velhos, e porque a estratégia de combate ao abandono pode ser diferente conforme estejamos a falar de alunos mais velhos ou de alunos mais novinhos. Por exemplo, isto agora não sei se é verdade ou não, mas é uma hipótese, um regime de trabalho contínuo ao longo do semestre, em vez de um grande exame final, isso normalmente é tido como uma boa estratégia para o sucesso dos alunos mais novos. Mas se calhar para os alunos mais velhos, que têm menos disponibilidade de tempo para estar na universidade e para frequentar um curso, um regime de trabalho contínuo, eles não têm tempo para isso e se calhar acabam por abandonar, portanto, talvez devesse ser... talvez devesse existir alguma flexibilidade, etc., para permitir que esses estudantes mais velhos continuem na instituição. Mas pronto, isto cabe realmente às instituições que têm acesso direto aos estudantes e que podem falar com eles, perceber o que é que está a acontecer. Pronto, isto era o
o abandono por forma de ingresso, agora por opção de ingresso. Agora só estamos a falar dos alunos do Concurso Nacional de Acesso, que são normalmente mais novinhos e que entraram em primeira opção, em segunda, em terceira, em quarta, em quinta ou em sexta. E nós podemos ver quais são as taxas de abandono nestas várias opções, para ver se é verdade ou não que quem entra em sexta opção e em quinta opção abandona muito mais do que quem entra em primeira opção e em segunda opção. Portanto, os resultados são mais ou menos estes. São estes que estão ali a ver. A taxa de abandono, que é a fatia vermelha, não varia muito, conforme sejam estudantes em primeira opção, segunda, terceira, quarta, ou quinta ou sexta. Sobe, é verdade, mas sobe de 5, qualquer coisa para 6, qualquer coisa. Há uma subida, mas não é muito grande. Por outro lado, o que sobe bastante são as transferências, como seria expectável. Aquele azul claro e o azul escuro, aquelas duas barras mais fininhas, que são transferências dentro da própria instituição e transferências para outra instituição, é muito maior quando estamos a falar de estudantes de sexta opção do que estudantes de primeira opção. Multiplica por 3. Portanto, isso também seria expectável que quem não entra no Concurso Nacional de Acesso na opção que queria, depois vai tentar transferir-se para a opção que quer ao longo do primeiro ano ou ao longo do segundo ano. Portanto, as transferências aumentam, mas o abandono não aumenta muito. Estamos a falar dos alunos que entram pelo Concurso Nacional de Acesso. Pronto. Estas são também, já ficou arrumado este assunto, agora passamos às dificuldades económicas, o abandono por dificuldades económicas. Como é que nós tentamos estudar isso na Direção-Geral de Estatísticas e na Direção-Geral de Ensino Superior? Portanto, os dados que nós temos acesso é, por um lado, os alunos inscritos, que nós temos na Direção-Geral de Estatística, a Direção-Geral de Ensino Superior tem dados das bolsas, e a quem é que concede bolsas, e a quem é que não concede bolsas, e quem é que se candidatou a bolsas. Portanto, nós experimentámos fazer ali um cruzamento de dados entre as duas direções-gerais, para tentar estudar como é que o abandono variava consoante a bolsa fosse atribuída ou não fosse atribuída. E, portanto, nós comparamos, isto já não são o ano mais recente, isto já é um estudo feito há 2 anos atrás, os estudantes que estavam em 11-12, qual é que era a sua situação em 12-13. E comparamos os alunos que se candidataram a bolsas de ensino superior e a bolsa foi aceite, a bolsa foi atribuída, a candidatura foi aceita e a bolsa foi atribuída. Depois, alunos que também se candidataram, mas a bolsa foi rejeitada, não foi atribuída, a candidatura foi rejeitada e a bolsa não foi atribuída. Depois, comparámos isto também com os alunos que não se candidataram de todo a bolsas e, finalmente, os alunos que se candidataram a bolsas, na primeira instância a bolsa foi recusada, mas depois eles recorreram e depois, passado alguns meses, receberam a resposta que a bolsa tinha sido aceite. Portanto, isto são 4 grupos diferentes de alunos e nós fomos estudar o que é que aconteceu passado um ano a estes 4 grupos diferentes. Portanto, as conclusões, e que depois vou mostrar em gráfico, é que entre os alunos que se candidataram e a candidatura foi aceita e recusada, a candidatura ser aceite reduziu praticamente para metade a probabilidade de abandono passado um ano. Portanto, era 9% para quem a candidatura foi rejeitada e de 4% para quem a candidatura a bolsa foi aceite. Depois, outra conclusão que é interessante, acho eu, é que as taxas de abandono não são muito diferentes entre os alunos cuja candidatura foi recusada e os alunos que não se candidataram de todo. Eu, à partida, teria à espera de que as taxas de abandono fossem superiores entre os alunos cuja candidatura foi recusada, porque eles, à partida, têm maiores dificuldades económicas do que aqueles que não se candidataram de todos. Pelo menos pensaram em candidatar-se e pensavam que tinham alguma hipótese. Mas é mais ou menos igual. E isto, para quem entra pelo regime geral, estamos a falar do universitário ou politécnico, é mais ou menos semelhante, não é por aí que há grandes diferenças. Portanto, mostrando os gráficos, temos ali à esquerda os alunos não candidatos, com uma taxa de 8,7% de abandono, depois a tal candidatura rejeitada, que é 9,2%, mas muito parecida com 8,7%, a diferença não é grande. Quando a candidatura à bolsa foi aceite, já só 4,2% dos alunos é que abandonaram, que é mais ou menos metade. E depois, interessantemente, quando a reclamação foi resolvida e eles receberam bolsa, também temos uma taxa de abandono grande, 8,5%, que é quase igual àqueles cuja candidatura foi rejeitada. Portanto, a candidatura ser rejeitada ou ser aceite passado alguns meses é mais ou menos a mesma coisa. E isto aqui, portanto, aquilo ali era o universitário, isto aqui é o politécnico, são os números do politécnico que são mais ou menos iguais, mostram mais ou menos a mesma coisa.
E o que é que algumas conclusões que podemos tirar é aquela, uma conclusão é que porventura as decisões sobre o abandono são tomadas logo no início, ou precocemente durante o ano. Portanto, quando as pessoas esperam alguns meses para saber se vão receber a bolsa ou não, entretanto já abandonaram. E é o que ele diz, as decisões de muitos alunos sobre o abandono são tomadas muito cedo no ano letivo. Nos mestrados integrados, as taxas de abandono continuam muitíssimo baixas no ensino superior público, independentemente da pessoa quase receber a bolsa ou não. E depois também há um fator aí, uma conclusão que eu não consigo explicar muito bem, que é para quem entra pelos regimes especiais, portanto, aqui lá o concurso nacional de acesso, e quem entra pelos regimes especiais, as taxas de abandono são inferiores para quem tem a bolsa recusada do que para os alunos que não se candidatam de toda a bolsa. Portanto, isto não é verdade para o concurso nacional de acesso, é para os regimes especiais, que é os maiores de 23, portanto, para os alunos mais velhos, aqueles que se candidatam à bolsa e têm o pedido recusado, abandonam menos do que aqueles que não se candidatam. A única explicação que eu tenho para isto, mas é um bocado a imaginação, é que aqueles alunos que se candidatam mostram pelo menos ter alguma mais motivação para estar no ensino superior, porque se dão ao trabalho de passar pelo processo de candidatura e tentar conseguir uma bolsa. Os outros alunos mais velhos, isto aqui só estamos a falar dos alunos mais velhos, que não se candidatam à bolsa, porventura são aqueles que vão só experimentar a ver se conseguem ter um diploma de ensino superior ou não, aí depois acabam por concluir que não têm tempo e abandonam mais rapidamente, mas entre aqueles que se deram ao trabalho de se candidatar a uma bolsa, porventura são mais motivados e, portanto, abandonam menos. Não é uma grande explicação, mas é a única que eu conheço e pode ser interessante estudar porque é que isso acontece. Sim, portanto, isto são os gráficos para as mesmas coisas, não é? Portanto, que eu já mostrei. Isto aqui é os tais mestrados integrados, para os alunos que se candidatam e não candidatam. Portanto, mestrados integrados no ensino superior público, quase não há abandono. Não tem muito o que saber. Há transferências, sim senhor, mas abandono quase não há. Pronto, isto era o que eu tinha a mostrar sobre o abandono, como depende do abandono das pessoas receberem ou não receberem bolsa. Agora passava à última parte, que é as pessoas, conforme a relação entre o abandono e as dificuldades escolares, em que para medir as dificuldades escolares nós utilizamos como proxy a nota de ingresso. São alunos que eram muito fortes, que eram bons alunos, ou eram alunos que vinham com dificuldades, e nós tentamos perceber se o abandono depende muito varia muito consoante este tipo de alunos que estamos a falar. Pronto, as dificuldades escolares, a par das dificuldades económicas, são também um fator explicativo muito importante do abandono no ensino superior português. E nós aqui o que tentámos medir foi como é que o abandono varia consoante estas dificuldades escolares e, em particular, com a nota de ingresso no curso. São só alunos do concurso nacional de acesso. E a resposta é que a correlação é muito forte entre nota de ingresso e abandono passado um ano. Eu vou-vos começar por mostrar os primeiros gráficos que obtivemos, que foi há 2 anos atrás, sobre os alunos que tinham entrado em 11-12 e a situação em 12-13. Portanto, ali temos aqui do 10 ao 20, alunos que entraram com 10, 11, 12, 13, 14, 15, até alunos que entraram com 20. Estes alunos que tinham sido em 12-13, dos alunos que entraram com 10, 39%, passado um ano já tinha abandonado. Dos alunos que entraram com 11, 21%, dos alunos que entraram com 12, 14%, e depois há uma descida dramática, e dos alunos que entraram com 15, só 6%, dos alunos que entraram com 16, só 4%. Portanto, há uma correlação enorme entre dificuldades escolares à entrada e abandono passado um ano. Estes são os números de 12, 13. Os números mais recentes, a correlação já é menor. Se olharmos para os agora de 14, 15, aqueles 10 que era 39% já desceu, portanto há aqui algum trabalho que porventura tem vindo a ser feito pelas instituições. Os que entraram com 10, 17% tinham abandonado passado um ano, os que entraram com 11, 12, depois 8, e para os que entraram com 16, só 3% é que tinham abandonado passado um ano. Portanto, há uma correlação, continua a haver muito forte entre a nota e a taxa de abandono, mas não tão forte como há 2 anos atrás. Isto aqui são números das licenciaturas para o ensino superior público universitário.
Para o ensino superior politécnico, são parecidos, mas a correlação é um bocadinho menor. Ou seja, para quem entra com 10 no ensino superior politécnico, em vez dos tais 17, que abandonam no passado 17%, já são 11%, só que abandonam passado um ano. E para as outras notas a mesma coisa. Portanto, a taxa de abandono no ensino superior politécnico continua a depender bastante da nota de entrada, mas o efeito é menos forte do que do ensino superior universitário. Pronto, portanto, aqui as conclusões é que aquele choque académico de entrada no ensino superior, em que é uma forma de funcionar bastante diferente do ensino secundário e uma forma de estudar bastante diferente do ensino secundário, esse choque académico está a levar uma grande proporção dos alunos com dificuldades a abandonar. Isto só estamos a falar do abandono passado um ano, depois há o abandono passado 2 anos e 3 anos, que nós ainda não medimos bem, mas em breve vamos conseguir medir. O efeito parece ser superior no ensino superior universitário em relação ao politécnico. Talvez o choque académico seja para os alunos que entram com as mesmas notas, por exemplo, os alunos que entram com 10 ou que entram com 11, talvez o choque académico seja superior no ensino superior universitário do que no politécnico, não sei, é uma coisa a estudar. E, mais uma vez, isto era uma coisa que talvez as instituições pudessem estudar localmente, com certeza já estudam e pudessem aprofundar até que ponto é que são dificuldades escolares que estão a causar que alguns dos seus alunos, especialmente os mais jovens, estejam a abandonar os cursos. Mas, ao contrário das dificuldades económicas, as dificuldades escolares são um problema mais ao alcance das instituições de ensino superior. Quando são dificuldades económicas, é um bocadinho crise, não há dinheiro e pronto, isso, a responsabilidade não é tão... Está um bocadinho mais longe. Quando são dificuldades escolares, a matéria de trabalho do ensino superior são as dificuldades escolares e é ensinar. Portanto, o facto das instituições de ensino superior terem mais margem de manobra para colmatar dificuldades escolares é uma oportunidade para elas poderem trabalhar nesse ponto e evitar o abandono, ou mitigar o abandono de alunos com dificuldades escolares, e ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é uma responsabilidade para o fazerem também. Por exemplo, tentando sinalizar precocemente os alunos que têm dificuldades, pensar-se nos currículos dos cursos, há grandes cadeirões que levam a grande insucesso escolar grandes níveis de insucesso escolar em determinado curso, e isso podia ser reorganizado, não sem perder conteúdo, mas se podia ser reorganizado, se podia ser distribuído de alguma outra forma. E pronto, isso é essencialmente uma tarefa das instituições de ensino superior, pensarem no que podem fazer para mitigar este abandono, e isto era o que eu queria apresentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Batista. Penso que foi muito claro, quer na explicitação do que podem ser dificuldades na concretização destes estudos, quer em trazer aqui alguma matéria para reflexão. Eu não consegui interpretar bem 10 minutos. É que às vezes nesta tradução do não verbal em verbal podia haver aqui algum erro. Portanto, eu não queria, como temos 10 minutos, como penso que esta é uma oportunidade que não devemos desperdiçar, ter o Dr. João Batista connosco, eu passava de imediato a palavra para vós, uma vez que, enfim, por questões profissionais já tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. João Batista e nesse sentido, penso que é mais importante dar-vos a palavra. Olá, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Dr. João, em primeiro lugar, pela apresentação. O meu nome é Diana, eu no ano anterior fui Coordenadora-Geral da Ação Social da Associação Académica e por isso mesmo trabalhei muito neste tema durante o ano. Até a nível de estatísticas, peguei sempre nos vossos dados. A minha questão, a questão que eu trazia cá, se calhar não é muito da área de estudo do Dr. João, mas também é uma questão para os outros intervenientes relacionados com a ação social que aqui estão. E, a meu ver, até poderia ser uma resolução, um projeto de resolução que sairia aqui da conferência, uma nova proposta até para resolver alguns problemas de abandono escolar. E a questão é a seguinte, eu acho que há
não digo inconstitucionalidade, mas algo do género, que separa os alunos de mestrado integrado e de mestrado, como o professor até aí falou nas suas estatísticas. Porque, no fundo, os estudantes de mestrado integrado, de que eu sou um exemplo, imaginemos que eu deixo uma cadeira para trás da minha licenciatura. Uma vez que o meu mestrado é integrado, a não ser nos casos de ano de barreira, em que nós ficamos retidos, eu posso fazê-la perfeitamente no ano seguinte, quando já estou no mestrado, e isso não influencia de todo a questão da minha bolsa de estudos, a questão do meu estatuto de bolseira e de todos os outros estudantes na mesma situação. Já no caso dos licenciados, imaginemos que eles deixam uma cadeira de licenciatura para trás e, assim sendo, não se podem candidatar a um mestrado numa situação formal. Eles candidatam-se, a Universidade de Coimbra, por norma, permite que eles candidatem em cadeiras isoladas de mestrado, se houver essa possibilidade, se não forem preenchidas todas as vagas, e fazerem aquela cadeira de licenciatura em atraso. Mas o que acontece é que, mal a fazem, imaginemos numa época especial de novembro ou de fevereiro, e eles perdem logo a bolsa de estudos, porque depois disso a sua situação oficial é de não inscritos num curso, que é o que pressupõe o regulamento de atribuição de bolsas, no artigo 5º, penso, que é na questão das condições de elegibilidade. Ou seja, estes estudantes, apesar de, se calhar até fazerem as cadeiras todas, para além daquela que tinham em atraso, ao completarem-na, deixam de ser protegidos pela ação social, enquanto os de mestrado integrado, na mesma situação, continuam com a sua bolsa e com todos os estatutos de bolseiro, incluindo os que vivem nas residências e etc. E o que eu questiono aqui é se nós não temos que alterar esta situação, é óbvio que temos, mas também a nível da sensibilidade dos próprios chás. Eu conheço muito bem os nossos, acho que a nível nacional somos, se não somos o melhor, somos dos melhores em termos de proteção de estudantes e até porque temos instituições como o Instituto Solidário que acabam por complementar tudo aquilo que os chás já não podem fazer. Mas neste tipo de situações, eu conheço casos, exatamente pelo cargo onde estive o ano passado e por continuar a manter contacto com estudantes bolseiros e com colegas meus que também têm esse estatuto. Nesses casos, os chás são capazes de ligar para o estudante, pura e simplesmente, sem marcar a reunião. Eu peço só desculpa pelo seguinte, para terminar. Era pedir-lhe que fosse muito breve, Sim, porque já senão estou a não terminar. temos oportunidade, Sim, desculpe. inclusivamente, como começou por dizer, grande parte da questão não pode ser o Dr. João Batista a responder. Sim. Eu já estou mesmo a terminar, é só a questão da sensibilidade, porque estes estudantes muitas vezes são avisados pelo SAS por telefone que vão perder a sua bolsa de estudos a meio de um ano e, por esse mesmo motivo, são obrigados a abandonar o ensino superior e depois lá está, vê-se aquelas taxas de abandono no caso dos mestrados isolados. Eu acho que neste caso é preciso mais sensibilidade pela parte dos chás. Eu sei que não é em todos os contextos, mas neste contexto em especial é preciso e é preciso lá resolvermos a questão de alguma maneira. Pronto, é só. Obrigada. Nós talvez pudéssemos juntar 3 perguntas, penso que também mais não, porque depois não há possibilidade de responder. Já temos mais 2 pessoas inscritas. Muito bom dia, Alcino Pastilha, Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra. É uma questão muito pragmática que tem a ver com os números. Uma vez que o Concurso Nacional de Ingresso tem mais que uma fase, tecnicamente, como é que se apercebe se um aluno concorreu 2 vezes no mesmo ano letivo? Uma vez que os dados estatísticos que nos são apresentados têm por referência o ingresso. Há alunos que concorrem na primeira fase, entram num determinado estabelecimento de ensino. É-lhes dada a oportunidade pelo regulamento de de concorrer à segunda fase e entram num outro estabelecimento de ensino. Esse número é relevante ou não é retirado das estatísticas? Obrigado. Bom dia, o meu nome é Sandra Fraga, eu venho da Universidade de Lisboa. A minha pergunta é muito concisa e tem a ver com os dados que apresentou, designadamente relativamente à nota de ingresso. Se é feito algum controlo entre nota de ingresso e opção de candidatura, porque tendencialmente uma 6ª opção será uma opção menos consubstanciada e muitas vezes é aquela que, se as outras falharem, esta garante. Portanto, queria só perceber se quando fala de nota de ingresso, se houve também atenção se é a primeira opção de candidatura ou se corresponde a uma 6ª opção de candidatura. Obrigada. Fechávamos aqui, em princípio, com a doutora Regina. Eu peço desculpa, mas penso que não vi mais mão nenhuma.
Bom dia, obrigada. Regina Bento, administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra. Agradeço os dados das bolsas que vêm um bocadinho confirmar aquela nossa noção de que, de facto, atribuir uma bolsa cedo é muito importante para o sucesso académico dos estudantes. Eu costumo dizer que ainda tenho o sonho de atribuir bolsas no mês de agosto, uma vez que o concurso abre a 25 de junho. A minha questão concreta tem a ver com os dados que a DGEC está a tratar, nomeadamente se vão considerar também a variável de estudante deslocado. O estudante estar fora estar numa universidade fora da sua área de residência, porque me parece que isso também é um fator que poderá condicionar o sucesso académico e o abandono. Muito obrigado pelas várias perguntas. Eu vou tentar responder tudo muito sucintamente e rapidamente. A primeira pergunta é uma dúvida inteiramente legítima sobre as regras de atribuição de bolsas de ensino superior, mas realmente ali não é na parte da estatística, eu não sei responder, mas é uma questão interessante. Não afeta os nossos números, porque nós estamos a falar do abandono após um ano, seja de mestrados integrados, seja de licenciaturas, após um ano, e não estamos a falar daqueles que já estão a terminar a parte de licenciatura do mestrado integrado e vão transitar para o ensino superior. Portanto, isso não afeta diretamente os nossos números e os nossos números permanecem válidos, independentemente dessa questão. Mas como regra de justiça e de equidade é uma questão a pôr. Eu não tenho a certeza se tem razão, se não tem razão, mas essa é uma questão sobretudo para a Direção-Geral do Ensino Superior, que é quem define as regras de atribuição da bolsa. Sobre os estudantes que entram nas diversas fases. Portanto, nós o que tomamos é a situação do estudante a 31 de dezembro do ano, quando nós recolhemos os dados das instituições sobre os alunos, é a 31 de dezembro no inquérito RAIDS. E o aluno está inscrito a 31 de dezembro, não está inscrito a 31 de dezembro, e os que ingressaram, são naquela instituição a 31 de dezembro ou não, independentemente da fase em que eles entraram no ensino superior. Portanto, alguns deles terão entrado na primeira fase, outros na segunda fase, mas nestes números que eu apresentei, não está desagregado pela fase em que eles entraram. Nem nós temos diretamente esse dado, porque no inquérito RAIDS não é recolhido isso é recolhido nas bases de dados do Concurso Nacional de Acesso, que estão com a Direção-Geral do Ensino Superior, mas de qualquer forma podemos depois falar mais nisto. Sobre a distinção entre nota de ingresso e opção de candidatura e haver controle simultâneo para os dois, ou seja, eu para determinada nota de ingresso ir fazer as opções. Isso é possível, mas nos números que eu aqui estava, não estava mostrado isso. Portanto, a situação conforme a nota de ingresso, simplesmente aquela nota, independentemente da candidatura que entrou, e depois no outro gráfico ao lado que eu também mostrei, a situação conforme as opções de ingresso, independentemente da nota em que se entrou. Mas podemos depois afinar, isso pode ser sempre afinar, e para cada nota ver as várias opções. Sim, e havia outros estudos interessantes, que era, por exemplo, ver a taxa de abandono não conforme a nota absoluta de ingresso, mas a diferença para a média daquele curso. Ou seja, um 13, para certos cursos, pode ser uma nota acima da média dos alunos que estão naquele curso, e o mesmo 13 para outros cursos pode ser uma nota claramente abaixo da média. E pode ser que a taxa de abandono seja muito diferente, e provavelmente é, porque isso mostrava que um aluno tem mais propensão a abandonar se é muito inferior aos seus pares, ou se está na média com os seus pares, apesar da nota até poder ser igual nos vários cursos. Portanto, isso é um estudo, há muitos estudos interessantes que se podem fazer sobre isso. Um outro estudo interessante que não foi feito é o dos estudantes deslocados, ou seja, também é uma coisa muito interessante, e agradeço a sugestão, de ver como é que as taxas de abandono variam, tentando controlar para outros fatores, mas entre estudantes deslocados e estudantes não deslocados. Pronto, não foi feito, mas é uma boa sugestão. Obrigado. Muito obrigada. Eu penso que temos que terminar aqui para não atrasar muito os trabalhos. Mais uma vez eu agradeço ao Dr. João Batista e penso que eventualmente no final do dia surgirão alguns outros estudos pelos quais teremos todos que lhe bater à porta e poder ter a sua colaboração
logo no início, na mesa de abertura, ficou aqui uma nota de que este é um processo que, enquanto processo, está em andamento. Ele tem uma componente de intervenção e tem uma componente de investigação, até porque a intervenção, para ser uma intervenção adequada, tem que ser uma intervenção informada, não é? E, portanto, penso que há realmente aqui um conjunto de estudos que são microestudos, que interessam fundamentalmente a cada uma das instituições, porque elas também têm o conhecimento que permite depois definir uma rede mais fina de análise, mas eventualmente poderá haver alguns estudos que tenham ainda, sejam virtuosos na sua dimensão nacional, e aí talvez pudéssemos em conjunto definir um ou outro objeto de trabalho para que eventualmente num segundo encontro, num próximo ano, pudéssemos ter aqui algum resultado. Enfim, por isso é que dizia, sem querer abusar muito da sua disponibilidade, que talvez no fim do dia ou nos próximos dias pudéssemos ter algo mais a conversar. Mais uma vez, obrigada, sim.